E nós vamos fazer contato com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgado ontem, mostrou que o trabalho intermitente é adotado em 15% das fábricas. Estudos do próprio Diese mostram que essa modalidade que foi criada na reforma trabalhista, ela, na verdade, é um emprego bastante precário, tanto do ponto de vista da segurança do trabalhador, como também do salário. Como é que você vê esse avanço do trabalho intermitente, Vitor? Glauco, essa é uma pesquisa feita pela CNI, que é uma pesquisa de percepção com as empresas, né? Então, eles aplicaram questionários para 523 empresas, né? E 15% dessas declararam que já fizeram uso ou estão fazendo uso desse tipo de contratação, né? O que a gente observa é que esse tipo de contratação aumentou durante a pandemia, então houve um crescimento ao longo de 2020 e esses primeiros meses de 2021, né? Uma das hipóteses é que isso tenha ocorrido por conta da insegurança das empresas em relação à demanda e ao fornecimento dos insumos, né, devido à desorganização da atividade econômica provocada pela própria pandemia, né, e as empresas então passaram a fazer uso dessa modalidade de contratação que foi instituída ali em 2017, né, na chamada reforma trabalhista e, como você bem apontou, nós temos estudos do próprio Diese que indicam que é uma modalidade de contratação mais precária, né? Em que os trabalhadores ficam menos protegidos. Primeiro porque eles não têm definido uma jornada de trabalho pré-estabelecida, né? E nem um salário pré-estabelecido, então ele é contratado, mas ele começa o mês sem saber o quanto que ele vai trabalhar e o quanto que ele vai receber no fim do mês, né? Segundo, não tem garantido o piso da categoria, né? Então ele pode receber menos do que o que está convencionado coletivamente, né? E definido ali como o piso da categoria. Ele pode inclusive receber menos do que o salário mínimo, Glauco. E aí, nesse caso, o tempo em que ele está contratado e pode ter trabalhado ou não, não é sequer considerado como tempo de contribuição para fins previdenciários, né? Então, a gente observa as empresas estão fazendo maior uso disso, porque há uma redução de custos, né? Elas alegam que isso também pode ser adequado para uma sazonalidade da produção, sobretudo nesse período da pandemia, né? Mas para o trabalhador isso não é o ideal, está longe de ser o ideal, né? Nesse contexto de pandemia, outra questão que preocupa é em relação ao próprio adoecimento, né? Então, há uma insegurança muito grande, inclusive jurídica, de quem seria o responsável, ou se o trabalhador adoece, vamos supor que ele seja infectado pela Covid, né? Ele vai ter esses dias com atestados abonados por qual empresa, no caso de ele estar trabalhando ele ter mais de um vínculo, prestando serviço para mais de uma empresa. Então, é um vínculo que protege muito pouco o trabalhador e, inclusive, por conta disso, há ações, né, pedindo a inconstitucionalidade dessa modalidade de contratação junto ao Supremo Tribunal Federal, né?
Inclusive, Vitor, quando você cita a questão de que muitos trabalhadores não chegam nem a receber o salário mínimo, o boletim do Diese, fazendo referência aqui, que foi divulgado em dezembro do ano passado, mas fazendo referência ao ano de 2019, mostrou que a média foi de R$ 637 por mês, o que é equivalente a 64% do salário mínimo. E 22% dos trabalhadores contratados sob essa modalidade do trabalho intermitente não receberam R$ 1. E aí, às vezes, a gente vê esse trabalhador que virtualmente está empregado, ele aparece lá na estatística, não no desemprego, mas como se fosse um trabalhador contratado, e na prática ele, muitas vezes, como mostra esse dado, que é de 2019, de antes da pandemia, antes do mercado de trabalho ainda mais precarizado, ele às vezes não recebeu nada por aquele contrato. Então é algo que também ajuda a mascarar um pouco as estatísticas e minorar o problema do desemprego de forma oficial, Vitor. Exatamente, Glauco, porque até a reforma trabalhista, isso era considerado uma fraude, né? Então a reforma ela, de certa forma, legalizou o que antes era uma fraude, né? Porque ela formalizou esse vínculo que é extremamente precário, né? O trabalhador não tem segurança praticamente alguma. Como é que você não sabe qual vai ser a sua jornada e quanto você vai receber, né? Você pode ficar contratado e passar o mês inteiro sem ser chamado para trabalhar e ter o salário zerado, né? Então, ele é contabilizado como um vínculo de emprego, né? Como se fosse um trabalhador empregado, mas na prática ele pode estar sem trabalho. Então ele fica ali no limiar, né, entre o desemprego e o emprego, né? Agora, a pesquisa da CNI, que é bom que a gente lembre também, né, que a Confederação Nacional da Indústria foi uma das principais defensoras da reforma trabalhista, né? Ela aplica esses questionários junto a um grupo de empresas. A gente observa que mesmo desse grupo pesquisado, ainda é um percentual pequeno que fez uso ou está fazendo uso dessa modalidade de contratação, né? Sobretudo porque tem essa insegurança jurídica, mas tem outras questões também, né, Glauco? Porque o trabalhador intermitente ele vai trabalhar para ter vínculos com mais de uma empresa, então ele vai trabalhar numa empresa e na sua concorrente. Se ele é um trabalhador qualificado, a empresa provavelmente não vai querer, né, que o trabalhador adquira um conhecimento aqui, né, das tecnologias, do processo de produção, né, todo o know-how que ela investiu para desenvolver e vá depois passar para o seu concorrente direto, né? Enfim. Então eu estou colocando isso porque acaba que o trabalho intermitente ele se concentra nessas ocupações que tem uma qualificação, um saber, um conhecimento menos estratégico, né? O que reforça a argumentação de que visa mesmo precarizar esse trabalho, né? Então é um trabalho de menor valor, né, que as empresas estão querendo poder abrir mão, né? E esse processo, Glauco, que vem ali desde a liberação da terceirização para toda e qualquer atividade, depois teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que é as empresas fazendo de tudo para se desresponsabilizar pelo trabalho, pelos trabalhadores, né? Então, se desresponsabiliza pela remuneração e também busca se desresponsabilizar por algum problema de saúde que o trabalhador venha a ter, né? Então, é muito preocupante que isso se difunda, isso se propague aí por outras empresas, né? E o pior, Vitor, você atenta para
ponto muito importante, que é essa questão dos próprios empregadores darem um tiro no pé quando apoiam dispositivos como os da reforma trabalhista ou da lei da terceirização, que acabam se desresponsabilizando, mas também criam vínculos frágeis com os empregados e eles ficam, obviamente, mais suscetíveis a saírem dali, né, daquela determinada empresa, não cria ali um tipo de comprometimento mais firme, porque sabe que não existe uma recíproca, então a pessoa às vezes leva o know-how que adquiriu naquele lugar para outro lugar, mas não só isso, ainda tem um efeito global, porque com mais precarização, com queda de rendimento geral, obviamente também que a gente tem uma queda no consumo e a economia toda vai para baixo. Então, boa parte desses empregadores que acham que estão ganhando a curto prazo, vão perder daqui a pouco a médio e a longo prazo também, Vitor. Exato, Glauco. Essa questão da redução do custo, né, que as empresas sempre colocam como prioridade, ela pode até fazer sentido quando a gente olha para uma empresa individualmente, né? Agora, quando a gente olha para o conjunto de empresas, se todas reduzem o custo, se há esse rebaixamento dos salários, da massa salarial, isso se reflete numa redução, né, num enfraquecimento do mercado interno de consumo e, portanto, no enfraquecimento do mercado das próprias empresas, né? Então, mesmo em termos macroeconômicos, para um país continental como o Brasil, em que 2/3 do PIB é o consumo das famílias, né? Você precarizar o mercado de trabalho, reduzir massa salarial, salário médio, tem um efeito recessivo. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.